Você vai gravar a aula? Tá gravando, tá? Ah, tá gravando, já não tava vendo, tá? Agora eu vi. Então vamos lá. Oitavo ano, sétimo ano, livro didático, questão 8, lá na página 19. Livro didático? Livro de atividades. A principal matriz energética. Espera aí que meu fone desconectou aqui. A principal matriz energética brasileira é a hidráulica, ou seja, a energia formada pelos lagos de hidrelétricas, né? Que corresponde por mais de 60% da demanda nacional. Analise o mapa físico do Brasil e, em seguida, faça o que se pede. Brasil físico. Dá uma olhada lá no Brasil. Se eu observar o mapa, eu vou ver a quantidade de rios que tem no Brasil. E por o Brasil ser um país muito grande, que a gente chama de um país quase que continental pelo tamanho dele, tanto de leste a oeste como de norte ao sul, tem até uma musiquinha, né? De leste a oeste, de norte ao sul. Então, olha só. Não? Nunca na vida. Mas vocês pesquisar, tem essa musiquinha. A onda agora é da galinha azul. Então, isso nos chama a atenção para os rios serem muito compridos e por a gente estar em várias zonas climáticas, como, por exemplo, a região equatorial, que chove muito, a região tropical, que tem um período seco e um período chuvoso. Então, quer dizer que os nossos rios têm praticamente água o ano inteiro, só independente de uma região do Nordeste que durante um período do ano os rios secam, né? Mas no caso do São Francisco mesmo, como ele nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, que é uma região tropical, então ele consegue passar pelo semiárido nordestino sem secar, certo? Então, esses rios, por serem muito grandes, muito volumosos de água, com muitos afluentes, eles permitem a construção de hidrelétricas. E outro fator também, que é a questão do relevo. O nosso relevo é de planalto, então tem muitas corredeiras e cachoeiras que permitem a construção das hidrelétricas. Tá? Então, a letra A. Que características físicas do território brasileiro favorecem a utilização da fonte hidráulica para geração de energia? Então, quais que são as características? Território grande, o que mais? Região de planaltos e rios caudalosos, ou seja, rios muito extensos. Se você analisar, por exemplo, o Japão não tem hidrelétrica, porque o país é muito pequenininho, o rio nasce aqui, tem 30 quilômetros, como que vai fazer um lago? Tá, território grande. Território grande, de planalto e rios caudalosos. Todo mundo está conseguindo? Sim. E rios o quê? Caudalosos. Rios o quê? Caudalosos. Ô, Guilherme, nós estamos na página 15 do livro de atividades, fazendo a questão número 8, letra A. Ô, professor. Oi. Mas quando vocês estão em um rio, mas tem, sei lá, tipo uma cachoeira, o que eles fazem? Sei lá, Se for para construir hidrelétrica, é ótimo, né? Porque a hidrelétrica precisa de uma queda da água, para a água descer da represa. Não, mas não, eles estão passando com, tipo, algum transporte pela água. E eles vão descer. E tem uma cachoeira que eles fazem. Isso acontece na hidrovia Tietê-Paraná, que é uma hidrovia onde passa navios, barcaças gigantes. Tem umas barcaças lá que chegam a carregar até 250 carretas de soja. Um único barco. Então, olha só, e lá na rodovia, na hidrovia, quer dizer, tem uma eclusa. O que é uma eclusa? É um elevador. Tá? Então, quando o rio está
quando se o navio está descendo o rio, quando ele chega próximo da cachoeira, tem uma caixa gigante de concreto que eles fecham a porta para baixo da cachoeira, aí a cachoeira despeja a água dentro daquela comporta. A água sobe até no nível da cachoeira. Aí o navio entra. Aí eles começam a esvaziar e o navio desce até chegar ao nível lá embaixo. Aí ele continua a viagem. Que tão... Como é que é o nome? Eclusa. Tem várias eclusas. Se vocês verem lá nos Estados Unidos e na Europa, tem umas que até ela se move assim, ó. O navio entra, ela gira e coloca o navio para outro rio. Eclusa? Eclusa. Isso o navio vai subir, o navio entra dentro da comporta, fecha, a cachoeira enche e o navio vai subindo. A hora que o navio chegar no nível do rio lá em cima, ele continua. E o outro entra, esvazia e desce. Que top! É. Por exemplo, tem canais, como o canal de transposição do Rio São Francisco, quando ele vai passar por cima de uma rodovia, eles constroem uma ponte e o rio passa por cima da rodovia. É como se fosse um viaduto, mas só que é a água que passa. Como assim o rio? Vamos supor, eles estão construindo o canal, mas chega numa região que tem um asfalto. E o asfalto fica na parte mais baixa. Eles constroem tipo de uma ponte de concreto, uma caixa gigante, emenda com o rio e a água passa por cima da rodovia e segue o leito normal do outro lado. Que top! Então, tipo assim, você pode estar passando por baixo de um rio. Exatamente. Né? Assim como o rio pode passar por baixo, tem lugares que passa por cima. Né? É igual nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, o metrô passa por baixo de prédio. Lá na China tem um metrô que passa dentro de um prédio. Né? Ele é um metrô suspenso no ar. Né? Aí quando chega assim, parece que ele está furando o prédio, atravessa o prédio e passa lá para o outro lado. Então tá, Nossa, voltando. muito doido. Letra B. Observe o mapa das 2 usinas hidrelétricas do Brasil, na página 35 do seu livro didático, e cite 3 bacias hidrográficas na quais está instalada a maior parte de nossas usinas hidrelétricas. Então, é a Bacia Platina, a Bacia do São Francisco e a Bacia Amazônica. São as 3 bacias. Bacia Platina, São Francisco e Amazônica. São Francisco e o quê? Amazônia. Depois, pessoal, depois vocês dão uma pesquisadinha lá no canal de transposição das águas do São Francisco. É um canal que está tirando as águas do São Francisco e levando lá para a região Nordeste mais seca. Aí vocês vão ver uma obra gigantesca também. Tem estações de bombia para jogar água para cima. Tem túneis. Para você aceitar ela. A Isabelle também. Tem 3 pessoas aqui. Quem sai da aula e entra de novo. Então, ficou letra B, da página 19, questão 8, letra B. Bacia Platina, do São Francisco e Amazônica. Agora, 20 não tem nada, 21 também não, 22. Professora, aceita a Isabela? Já tô aqui. Já chegou. Então, na página 22, questão número 1. A gente tem que terminar a geografia, né? Da página 28. Então, vamos lá. Questão número 1 da página 22. A primeira é falsa. A segunda é verdadeira. A terceira é verdadeira. A quarta é falsa. E a quinta é falsa. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. A questão número 2 é a letra B de bola. B. De bola. Ai, bati o joelho. E a letra... Morde o dedo que passa. A 3. Oh.
É a última alternativa, letra A. Contestam a ideia da teoria malthusiana. Tá, B. E a letra B, justifica a escolha da alternativa correta. Por que, então, que esse gráfico aí mostra o crescimento da população e contesta a teoria malthusiana, aquela que falava assim, que a população ia crescer mais do que a produção de alimento e aí a população ia morrer de fome. Por que ela contesta? Porque a população cresceu, mas também houve um desenvolvimento da agricultura. O Malthus não contava com isso. Hoje em dia vocês Pois sabem... aumentou drasticamente a população total, mas a agricultura também cresceu? A agricultura também se desenvolveu, né? Hoje em dia você consegue produzir mais alimentos no mesmo pedaço de terra, usando tecnologia. Para você produzir mais, você não precisa aumentar áreas. É só você investir cada vez mais em tecnologia. A primeira lavoura de soja que teve no Rio Grande do Sul, sabe quanto ela produziu? Ela produziu 30 sacas. Hoje em dia, quantas sacas se produz num alqueire de terra? Né? Chega a produzir até 300 sacas. Então, você vê que quanto mais tecnologia, mais aumenta a produção. E o Malthus não pensou nisso, né? Ele achou que o povo ia crescer, que um dia não ia ter alimento para todo mundo e ia morrer todo mundo de fome. Nossa, que pensamento triste. Por isso que ele falou que era importante ter guerras, para matar um pouco do povo, senão o povo ia morrer de fome do mesmo jeito. Que horror. Não, mas sabe, professor, que tá todo mundo postando no Instagram que tem uma parte da Bíblia que fala assim que quando Deus mandar uma nuvem de gafanhotos ou uma doença que mataria todo mundo, ele só ia mandar parar quando todo mundo pedisse perdão por viver errado. E daí... Ainda bem que eu vi certinho. De gafanhotos de uma pandemia. Ainda bem que eu vivo certinho. Não nego sorvete para os colegas, nada disso. Não, se Elisa, você está se referindo a mim, não tem foi nada com com isso, tá? Porque eu não tenho, eu compartilho, só que como que compartilha assim? Não dá. Tá errada essa sua suposição. Isso não é o nosso problema. Você deveria ter dado um jeito. Eu tinha que ter colocado o sorvete lá no Asa Verde e mandado entregar para mim aqui em Rio Verde. Ai, meu E teve Deus. que entregar em casa, na nossa casa também. Ou ter mandado alguém entregar na nossa casa também. Colocava na geladeira, embrulhava a geladeira, colocava no ônibus e mandava entregar lá na rodoviária que eu ia buscar. Pode me dar a sua geladeira. Eu aceito Então tá. também. Então tá, pessoal, voltando aqui. A 4. A população do Brasil é o resultado de diversas miscigenações, diversas misturas. Índios, negros, africanos, brancos, europeus, como os italianos, alemães, os asiáticos, né, os japoneses, chineses, ucranianos, libaneses. Tem uma mistura danada, uma miscigenação. Que populações contribuíram para a formação do povo brasileiro? Então, coloca as 3 principais, que foi a africana, a portuguesa e a indígena. Ô, Júlia, você está me ouvindo? Tô. Tem que ter dormido. Estava escutando alguém roncando? Não. Gente, de quem que é essa página que tem um J lindo aqui? João Pedro. Não é não? Adoro. João Teodoro. É por isso que esse J é lindo. Uhum. Meu Deus. Nossa, que lindo. Que Deus, Márcio, ainda me puxa o saco antes. Você vê, né? Quanto tempo eu ainda não perdi a confiança.
Pelo amor de Deus. Então tá, voltando aqui. Em homenagem a João Teodoro, vou fazer essa questão de chapéu. Então vamos lá, próxima. A população do Brasil, então vocês colocaram lá que a população é formada por indígenas, africanos e portugueses. Lá na página 24 agora. Lembra daquele quadro que nós analisamos? A avó negra, a mãe já era filha de negros com branco, ela saiu mestiça, e ela casou com um homem branco e a criança saiu branca. Chama a redenção de Cã. Lembra lá da história da Bíblia de Moisés, né? Que Moisés jogou uma praga no neto dele e disse que o neto dele ia ficar negro, né? E o menino ficou, segundo o texto da Bíblia. Então, olha só. E aqui se libertou dessa maldição, né? Como se ser negro fosse uma maldição. Isso foi colocado assim. Então, qual era a intenção da política de branqueamento? Que Tornar a população brasileira cada branca. seriam mais Toda branca, que os negros acabassem só ficassem brancos, né? Que com o tempo, os negros se misturando com brancos, os negros a raça ia perdendo a cor negra e ia ficando branca. Né? E eles queriam que isso acontecesse, né? Exatamente. Letra B. Como tal política era posta em prática no Brasil em meados do século XX? Chamando os imigrantes europeus. Por isso que eles fizeram uma campanha, eles distribuíram papéis lá na Itália e na Alemanha, para que os italianos e alemães viessem para o Brasil trabalhar. Automaticamente, como eles são brancos, né, a raça brasileira ia ficar branca, segundo eles. Sorvete gostoso, sorvete gostoso, abacaxi. Não me deram um sorvete de comer sozinho. Questão 6. Entre muitos grupos que migraram para o Brasil vinda da Eurásia, no século XIX e início do século XX, destacam-se alemães, italianos, sírios, libaneses e japoneses. Relacione esses grupos de imigrantes com alguns entre os principais locais por eles colonizados. Então, a primeira alternativa ficou letra B, Serra Gaúcha, italianos. Norte do Paraná e Pará ficou japoneses. Santa Catarina, Curitiba e município do Rio de Janeiro e Espírito Santo ficou os alemães. E Rio de Janeiro e cidades principais do Norte e Nordeste ficou os sírios e libaneses. Então ficou B de bola, D de dado, A de amor e C de coração. Questão 7. Pirâmide etária do Brasil. Nasce muito e morre rápido. Olha só o pouquinho que sobra quando chega a 75 anos. Já morreu quase tudo. Melhorou as condições de vida. Melhorou o desenvolvimento humano, o IDH. Nasce menos e vive mais tempo. Quando chega aos 70, ainda tem muita população. E observe uma coisa, pessoal. Sempre as mulheres vivem mais do que os homens. Tá? Então, letra A. Considerando... É porque a mulher procura mais médico, ela faz mais exames. O homem só vai mesmo no hospital quando está morrendo. Ela se cuida mais também, né? E outra coisa também, né? Nas regiões mais pobres, geralmente os homens deixam as famílias, a mãe e os filhos, e eles migram para outras regiões, né? No período da colonização mesmo, mais para o interior do Mato Grosso, do Pará, os homens iam para trabalhar, né?
derrubar mata, serviço pesado, trabalhar em usina, construir hidrelétricas. Oi? Eu fui fazer assim, fui de uma vez que a cabeça e bati. Então vamos lá, letra A. Considerando as populações jovens de 0 a 20 anos, adulta de 21 a 60 anos, idosa acima dos 60 anos, qual é a faixa predominante em 1980? Jovem. Jovem, de 0 a 20 anos. E em 2010? Adulta. Adulta de 21 a 60 anos. Vamos lá, professora, a gente tem que chegar até a 25 hoje. E daí, terça-feira que vem, a gente tem que terminar a história, né? E daí, Exatamente. Então, vamos lá. Letra C. Ao comparar as duas primeiras faixas etárias de 4 em 4 anos de cada pirâmide, o que se pode deduzir a respeito da taxa de natalidade? Olha a base. Em 1980, a taxa de natalidade era maior. A base é mais larga porque nasce mais. Em 2010, ela aconteceu o quê? Diminuiu. Então, é a número 1, que era maior em 1980 do que em 2010. porque como as mulheres começaram a entrar, né, no mercado de trabalho, elas procuram ter um emprego bom e tal, ter uma condição boa para ter um filho, né? Exatamente. Também o fato da urbanização, né? As famílias vão para a cidade, a vida na cidade é mais difícil. Então, a mulher também tem que trabalhar, tem que estudar. E aí ela não tem tempo para ficar tendo tantos filhos, né? Um por ano. Um por ano. Chamava de escadinha, né? Você chegava nas casas, tinha um molequinho na barriga, tinha um molequinho no braço, outro grudado na perna da mãe, e era uma escadinha, né? Cada ano era um. Então, vamos lá. Parecia subida de montanha-russa. Não, a mulher, então, tava sempre grávida, né? Porque... Sim. Todo ano. Às vezes tinha 20 filhos. Tinha pessoas que tinham até 20 filhos. A mulher que teve mais filhos no mundo teve 79. Então, 79? Nossa, Como ela conseguiu ter? Porque pode engravidar até os 40, no máximo. Uai, teve 5 Não sei se era um por ano, né? Devia ser mais de um por ano, então. Devia nascer trigêmeos, quadrigêmeos, quinto. Porque também tem isso, né? Teve uma mulher que teve 4 um filhos e 4 meninas em uma só gravidez. Ela deu 4 meninos e 4 meninas. A barriga dela tava no chão, né? Ela tava aqui, a barriga tava lá no chapão. Não, precisa de uma mansão, né? Precisa de uma mansão pra ter os Eu lembrei da grávida de Taubaté, da Sara. Eu pesquisei, professor, o que era aquilo. Daí eu vi uma entrevista que a mulher que desvendou que ela não estava grávida. Porque a mulher falou assim, gente, ela levantava muito rápido da cadeira, porque ela falou assim, gente, mulher quando tá grávida tem dor na coluna, tem tudo aqueles trem e tal. E ela levantava com um pique. Então tá, vamos lá. Justifique sua escolha. Então, o que vocês vão justificar ali? Que entre 1980 houve uma diminuição, revelando uma queda no índice de natalidade. De 1980 a 2010, houve uma queda, revelando a diminuição da natalidade. Ou seja, de 1980 a 2010, houve uma queda na taxa de natalidade. Letra E de elefante. Que mudanças se percebem em relação à população adulta e idosa de 1980 a 2010? Que aumentou muito, né? As faixas. Porque antes era bem pouco, né? A população idosa vive mais e a população adulta também. Ou seja, a pirâmide engordou no meio. Antes era fininha, né? Nascia e logo morria. Antes era assim, né? Agora ela tá assim. Exatamente. E quanto mais saúde, mais desenvolvimento, mais economia boa,
essa população continua vivendo, quase não morre. Então, ela vai crescendo reta. Se você pegar pirâmides de países europeus, como na Noruega, por exemplo, com IDH ótimo, economia ótima, o tanto de pessoas que nascem geralmente começa a diminuir depois de 50 só. E no Brasil, não. No Brasil, morrem muito jovens com violência. Vocês sabem que a maior parte das pessoas que morrem no Brasil, por questões de violência, são de 17 aos 22 anos. Pessoas envolvidas com a polícia, com o tráfico de drogas, né? Muito assassinato de mulheres, muito assassinato por latrocínio, por roubo, né? Então, morre muita gente que não precisava morrer. O trânsito também mata centenas de pessoas por ano, milhares de pessoas por ano. Então, tá, fechou aqui. Vamos lá na página 8. Você vai pra A, porque a 8 não fala nada. A 8 nós temos lá a densidade demográfica. A maior densidade demográfica está lá em Manaus, por causa da Zona Franca de Manaus. Está em Brasília, por causa da construção de Brasília capital. Está na região sudeste, que é a região mais industrializada e mais urbanizada. Está no Parque Industrial próximo de Porto Alegre. E também está nas cidades litorâneas, né, que são as cidades que recebem muito turistas e são as principais capitais do Nordeste. Tá? Então, essas daí são as áreas com maior número de pessoas concentradas. Então, o que você vai colocar lá? Que está na faixa costeira, na Amazônia e no Centro-Oeste. Amazônia, no litoral, né, do Sudeste e do Nordeste. Tá na Amazônia. E próximo e em Brasília, lá no Centro-Oeste. Vamos que nós só temos 5 minutos. 5? Quantos minutos? 5. 7. 7? Ótimo. Ganhamos 2. Letra B. Letra B. O que pode significar a expressão que se refere ao Brasil como muito mais que qualquer zona sul? Reflita sobre ela, registre as conclusões a que você chegou e as compartilhe com seus coleguinhas. Então, vamos lá. Olha só. Há diferenças na concentração de poder político e econômico entre o sul do país, o centro-sul e as demais regiões, como a do litoral em relação ao interior e ao sertão brasileiro. Então, coloca assim, que há relações de poder diferentes de acordo com a região brasileira. Por exemplo, você vai no Nordeste, pelo povo nordestino... Relações diferentes da política para cada região brasileira. Vou dar um exemplo. Você vem para as nossas regiões, que o pessoal tem um nível de ensino maior, moram em cidades, tem uma economia melhor, a população não acredita em certos contos de fadas de políticos. Agora, se você vai lá para o Nordeste, aquelas regiões mais interioranas, com menos grau de estudo, com a população mais sofrida, eles são mais suscetíveis a acreditar em promessas políticas. Entenderam? Aqui em Montevideo nem precisa. É só você fazer uma festa de campanha, todo mundo vota. Mas você pode perceber que quem mais é influenciado são as populações que menos estudam e que são mais pobres. Até porque, pelo fato de ser mais pobres, tem menos acesso a uma escola de qualidade, né? Olha mesmo, se vocês não tivessem condições de pagar, vocês estariam na escola particular? Não. Né? Você já parou para pensar o nível das aulas das escolas públicas em relação ao nosso? Não estou falando que eles não estão tendo aula, que a aula deles é ruim, não. Mas eles não têm todo esse aparato que a gente tem aqui na escola particular. Né? Vamos lá, prof. Então tá, voltando aqui. Questão 9. Quais são as 2 unidades da federação mais populosa? São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais?
É, Porque também tem que colocar, tem que ver também a área, né? porque às vezes tem muita gente, mas o estado é muito grande, acaba que ficando, na hora de dividir, fica menos pessoas. Vai, bem. Então vamos lá, Rio de Janeiro, 365,22 habitantes por quilômetro quadrado. Pode repetir de novo, por favor? 365,22 habitantes, AM, HAB, traço invertido, KM2, habitantes por quilômetro quadrado. Aham. habitantes, vocês colocam um H, daí vocês colocam H por e a sigla do quilômetros quadrados. São Paulo, 166,23 habitantes por quilômetro quadrado. Vírgula o quê? 0,23. Valeu. 166,23 habitantes por quilômetro quadrado. Vai lá, Minas Gerais. Minas Gerais, 33,41 habitantes por quilômetro quadrado. 33,41. Distrito Federal, a Terra das Maravilhas, Vai. 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vocês olhem aí para esses números e respondem a letra C. Quais são as duas unidades da federação mais povoada? Tem mais gente. Distrito Federal e Rio de Janeiro? Exatamente. Distrito Federal e Rio de Janeiro. Página 28. Que isso? Foi. Questão número 10. Tá, vamos lá. Como é conhecido em geografia esse movimento diário de deslocação de pessoas entre um município e outro? Igual eu, Migrações pendulares. exatamente. Ou movimento pendular. Vai e volta, todo dia. Migração. Migrações pendulares. Ou pode ser também movimentos pendulares. Tá? A 11. A 11 vocês vão marcar o índice de Gini, é um indicador que mede as desigualdades de concentração de renda. O IDH, não, tem também o IDH, é um indicador que mede a qualidade de vida da população por meio da análise dos dados sobre renda, educação e saúde. Então, a segunda e a terceira? A segunda e a terceira. Pessoal, dá uma folheadinha rapidinho aí e vê se ficou alguma coisa sem fazer, se tem que passar certo. Tá, tô conferindo. Aí na próxima aula nós terminamos geografia. História. É terça-feira, né? Terça-feira, nossa última aula. Terminamos. Fizemos e corrigimos. Ok. Olha, história, falta a página 13 para fazer 13, 24, 25, 26 e corrigir da página 13 em diante. Então nós vamos precisar dar os nossos pulos na próxima aula, hein? Tem muita coisa. O senhor só vai precisar falar a resposta, nem para a questão.